mais um estudo aqui da fé católica. A Bíblia responde: existe purgatório? Haverá arrebatamento em segredo? Aqui os adventistas do sétimo dia, como sempre, distorcendo, né? Não só adventista, mas essas igrejas de homens não acreditam no purgatório. Olha só que interessante. E que nós vamos colocar agora na mira da verdade é o seguinte, é sobre o purgatório. Certo. Professor, a Bíblia faz menção ao purgatório? Essa doutrina do purgatório é uma doutrina criada na Idade Média e essa não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina totalmente antibíblica. Alguns tentam basear essa doutrina, Tito, e querido telespectador e amigo ouvinte, em 1 Coríntios 3,13. 1 Coríntios? Exatamente, 1 Coríntios 3,13, só que isso é uma distorção do texto. Eu vou ler 1 Coríntios 3,13 e nós vamos ver se realmente esse texto está falando do chamado purgatório. O purgatório, explicando a alguns telespectadores, de acordo com alguns, seria uma espécie de um estado intermediário, onde o pecador, que não se arrependeu como deveria, vai passar por um mínimo sofrimento, uma espécie de um mini inferno, para depois ele ir para o céu. Vai se purificar nesse purgatório para depois ir para o céu. Isso não é bíblico, não existe isso. Vamos analisar 1 Coríntios 3,13, que é um dos textos... Engraçado que os pais da igreja, eles acreditavam no purgatório, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,8, não vejo a hora de deixar esse corpo e ir habitar junto do Senhor. Então, em Filipenses 1, do 22 em diante, o apóstolo Paulo deixa bem simples e explicado. Tanto os primeiros cristãos lá do Velho Testamento, o pastor, e do Novo Testamento acreditavam. E os pais da igreja também, os doutores, os mestres, que edificaram esse corpo místico que é a igreja, como São Jerônimo, como Francisco de Assis, Santo Irineu, Santo Tomás de Aquino, acreditava. Lá no primeiro século, terceiro século, quarto século, e porque é base bíblica. A Santíssima Trindade não tem na Escritura, mas os protestantes, eles aceitam. Mesmo jeito que o purgatório também não tem. Eles não acreditam. Por quê? Tem base bíblica para isso. Todos os dogmas que a igreja estipula, a tradição e o magistério e a escritura estão unidos. É de acordo à escritura, é de acordo à tradição, é de acordo ao magistério, pastor. Se tocar 1 Coríntios. E esse texto aí não deixa brecha nenhuma. Aqui, ó. 1 Coríntios 3. Vamos ver primeiro ele falando. Usados. Afirma: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É em cima desse texto que é baseado, então? Exatamente. Supostamente baseado em cima disso. Não só baseado acima desse texto, pastor. Vários textos, tanto o texto do Velho Testamento e do Novo. Ó. 1 Coríntios 3. Olha só que interessante. Sabemos que aquele que já está no inferno já está condenado. Sabemos que aquele que foi para a glória já está na glória. Mas para você ir para a glória, você tem que ser totalmente santo. Olha só que interessante. Ó. O texto já deixa bem simples. Os caras distorcem um texto desse. Porque não tem a visão e o pastoreio da igreja. Ó, a obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Acho que quer dizer o quê? O fogo lá do inferno, quem foi para o inferno já está condenado. Não tem como se arrepender. Ó, passará pelo fogo. Que fogo é esse? Um fogo purificador que irá te purificar, que irá te limpar.
Porque tem a igreja militante, a igreja padecente, que é lá do purgatório, e a igreja triunfante. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Quer dizer o quê? Aqui já mostra dois significados. Aquele que já levou a vida toda santa, chegou na sua perfeição de santidade, irá para a glória. Que, ó, se a construção resistir, ó, resistiu o quê? Ao fogo. E se não passar pelo fogo, vai passar por um processo de purificação. Aquele que não está 100% santo. Por acaso Deus, ali, a pessoa levou aquela vida toda de santidade. No último dia ela se desviou. Deus vai deixar ela ir para o inferno? Não, vai passar por esse fogo. Vai arcar com esse fogo. Que é o Espírito Santo também. Se pegar fogo, arcará com dano. Ele será salvo passando de alguma maneira através do fogo. Quer dizer, quem está no purgatório já está salvo, mas irá passar pelo fogo. Aquele que resistiu a esse fogo irá para a glória, que são os santos, os mártires. E aquele que não se pregar fogo, ó, arcará com dano, ó. Mas será salvo. Olha só que interessante. O protestante, quando vê isso aqui, eles não querem aceitar isso. E também tem, sim, Mateus 5. Tem várias. 5, 25, 26. Ó. Passagem. Está provando o purgatório. Do mesmo jeito que a Santíssima Trindade. Que interessante. Mateus 5. Olha só que interessante, ó. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao ministério, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Mateus 12. Como não é base bíblica? Aqui, ó. 32. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Outra prova. O que é um século vindouro? Futuro, pastor. Agora secado aqui, deixa eu ver se eu lembro. Mateus. Vamos lá no Velho Testamento. Ó. Isaías. Vinte e dois, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não preparo nada, meu irmão. Boto o vídeo ali e vou refutando. Ver minhas anotações aqui e vai me ajudar. Aqui, ó. É muito texto, meus irmãos. Olha o tanto de texto aprovando o purgatório. Isaías 24, 21, 22, ó.
Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a malícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados os prisioneiros num calabouço. Serão encerrados numa prisão e depois de muitos dias serão castigados. Quem está no inferno vai sair? Quem está no céu já está salvo. Que prisão é essa? Que irá passar aquele fogo, que irá purgar, que irá purificar, que é o purgatório. Mas vamos lá, as ideias desses pastores que tentam provar e combater a igreja com a escritura, com a própria escritura da igreja. Exatamente, diz assim, já que cada um vai ser provado pelo fogo, então isso significa, de acordo com a teologia de alguns, de que a pessoa vai para o purgatório. Mas Paulo não tinha isso em mente. Paulo não estava nem sonhando em pensar numa coisa dessas. Quando ele fala aqui que as obras dos seres humanos serão provadas pelo fogo, ele está falando do fogo que acontecerá no dia da volta de Cristo, Tito. Como assim que o apóstolo Paulo ele fala mesmo em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 5, 8? Não veja a hora e ir habitar junto do Senhor. Por quê? Ele irá passar por esse fogo, porque ele já chegou à perfeição, à santidade, e irá para a glória. Interessante, pastor. Não queira distorcer o texto, pelo amor de Deus. Ele fala o seguinte, quando Cristo voltar e purificar a terra com fogo, aí vai ser conhecida a obra de cada pessoa. Se essa pessoa realmente estava com Deus ou não. Se essa pessoa estava com Deus, ela não vai queimar junto com o fogo. Agora, se ela não estava com Deus, não aceitou a Cristo, as obras dela desaparecerão junto com o fogo que virá por ocasião da volta de Cristo. Agora, professor, tem uma outra... Aonde se tirou isso base bíblica? Não tem. Olha só que interessante, ó. Hebreus 9, 27. Olha só. Tem um juízo particular e o juízo da vinda de Cristo é outro julgamento, é outro juízo. Quando você morre, olha o que acontece aqui, ó. Assim Cristo, 29, né? Hebreus 9, é 28, 29, 28. Assim Cristo ofereceu uma só vez para tomar sobre, então, para receber uma segunda vez. Não, 9, 27. Como, ó, Hebreus 9, 27. Como está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Que juízo é esse? Vai passar por aquele fogo, como ela está dizendo, segundo 1 Coríntios 3. Olha só que interessante. Um juízo particular. Os caras lêem a escritura do jeito que eles querem, com visão humana. Outra pergunta aqui que é mais ou menos parecida com isso, mas eu acho que tem uma outra contextualização, que é o seguinte. A pergunta chegou pra gente pelo SMS. Ele não provou nada, pastor. Eu quero que você me prova. Na Bíblia. Já está para outro tema? Não, eu quero que você me prova isso. O que o apóstolo Paulo está falando, ó. Vamos lá. Sei que se distorce esse texto, mas vamos lá. Nem os testemunhos de Jeová também acreditam. Olha só que interessante, ó. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um, o dia do julgamento, irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o seu trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com dano. E ele será salvo passando de alguma maneira através do fogo. Agora você abre ali em Hebreus 9, 27. Ó, como está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Como o cara tem a cara de pau, fala que o apóstolo Paulo não acreditava. Você catar lá em Isaías
24, 21, 22, Mateus 12, 32, Mateus 5, 48, Tiago 2, 13. A misericórdia triunfará sobre o julgamento. Em Mateus 8, 5, 8. Só os santos puros de coração verão a Deus. Interessante, né? É só que interessante, ó, Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, no Mateus 5, 8. Ó. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ó, olha só que interessante, ó. Mateus 5, 48. Portanto, seja perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Em Apocalipse 21, versículo 27. Olha só que interessante, cara. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer o quê? Tem um estado de grau de santidade para você ir direto para a glória. Mas você vai chegar nessa atualidade, chegamos nesse grau de santidade? Não. Por isso que a gente irão passar pelo esse fogo. O purgatório só tem uma porta, o céu. Quem está no inferno já está condenado. Quem está na glória já está na glória. E no dia do julgamento, como vai dizer Tiago ali, 2,13, irá triunfar a misericórdia de Deus. Como o cara fala que não tem base bíblica, o purgatório, a Santíssima Trindade também não tem. Mas eles aceitam. Porque a igreja, com sua infinita sabedoria, Efésios 3,10 será conhecido pela igreja, estipula os dogmas que é de acordo com a Escritura, tanto a Santíssima Trindade, tanto o purgatório, tanto a virgindade perpétua de Maria, os dogmas, a Assunção, tudo base bíblica, alicerciado na Escritura. Porque essas igrejas de homens, a Adventista, a Testemunha, a Mundial, a Universal, a Plenitude, a Internacional da Graça, não acredita na igreja. Não acredita na tradição. Não acredita nos pais da igreja. Nos pais da igreja, né? Mas só acredita só na Bíblia. Mas só vou acreditar na Bíblia, mas quem compilou, quem guardou, organizou, quem escreveu, foi membros da igreja. Os pais da igreja. Então não tem como fugir. A Escritura, ela é católica. Os padres apostólicos, sucessores dos apóstolos, dos primeiros séculos ali, são todos católicos. São Jerônimo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Irineu, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, Madre Teresa, Francisco de Assis, Santa Clara, Padre Pio, e aí vai. São todos católicos. E acreditava, tanto que o Padre Pio vinha pessoa lá do purgatório falar com o Padre Pio. Lê os livros escritos do Padre Pio. Santa Faustina. E aí vai, meu irmão. Imenso os pais da igreja. São todos católicos. Vivia a unidade, de acordo com a Bíblia. A Bíblia, se você prestar atenção, ela defende a unidade, ela defende o pastoreio, ela defende a igreja de Cristo. Se você for basear só na Escritura, pastores, a Escritura mostra a tradição, a Escritura mostra o pastoreio, a Escritura mostra o purgatório, a Escritura mostra a Santíssima Trindade.
A Escritura mostra que Nossa Senhora é a nova arca da aliança e não tem onde correr. Só na Escritura. Você consegue combater todos esses pastores só com a Escritura. Porque eles pregam distorcido, sem a visão da igreja. Então não tem onde correr, meu amigo. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Salve Maria.